Tudo bem com vocês? Professor Michael aqui. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. A última aula falamos da nossa Madame Curie, Marie Curie, né? Ou Marie Curie. Falamos dela e agora nós vamos dar seguimento a esse processo todo que a gente tem, né? Em relação à radiação. E a gente vai falar hoje de raio-x, a gente vai falar muito dos detalhes da radiação, né? Já que a gente tem um punhado do geral e agora eu vou especificar mais. Então vamos cair para dentro aí. Vamos entender como funciona um pouquinho o raio-x, o que é, né? O raio-x, já que a gente viu superficialmente. Hoje nós vamos ver mais especificamente isso, beleza? Então, ó, como a gente já sabe, o raio-x é um tipo de radiação eletromagnética, disso a gente já sabe, né? E aí ele tem frequências superiores à radiação ultravioleta, né? A gente sabe ali naquela escala que a gente tem. Acima dele só o raio gama. Então, assim, em falando de frequência, ele tem mais ou menos 1018 Hz, tá? A descoberta do raio-x é a primeira radiografia e a primeira radiografia da história ocorreram em 1895, há mais de 125 anos atrás, pelo físico alemão, tá? Röntgen, tá? Ou Wilhelm Conrad Röntgen, tá? Fato esse que lhe rendeu o prêmio Nobel lá em 1901. Ele ganhou o Nobel por causa da primeira radiografia, beleza? Então vai lá. Foi durante o estudo da luminescência por raios cadóticos, tá? Em um tubo de Crookes que Conrad descobriu esse raio. A denominação raio-x foi usada por Conrad porque ele não conhecia a natureza da luz que tinha acabado de descobrir. Ou seja, para ele tratava-se de um raio desconhecido. Então por isso que o nome é raio-x. Não é igual quando a gente vai fazer alguma equação, alguma coisa que vocês fazem em matemática, vocês não sabem, você bota para descobrir x. Então é por isso que o nome é raio-x, tá? Porque ele não sabia de onde que via aquele feixe, né, de energia eletromagnética em forma de luz, né? Raio-x é um tipo de luz, né? É um tipo de luz. Todos os raios eletromagnéticos, querendo ou não, é um tipo de luz, beleza? Então vamos lá. Produção do raio-x. Os raios-x são obtidos por meio de um aparelho chamado de tubo de Coulomb, tá? Tubo de Coulomb, tá? Um tubo oco que contém um cátodo em seu interior, tá? Quando esse cátodo é aquecido por uma corrente elétrica, que é fornecida por um gerador, ele emite grande quantidade de elétrons, tá? Que são fortemente atraídos pelo anodo, chegando a este com grande energia cinética. Então, qual é o processo? Lá dentro desse tubo tem esse dispositivo cátodo que ele aquece, né? Através de eletricidade. E aí essa eletricidade, com certeza, quando você está produzindo eletricidade, você gera quantidade de elétrons, tá? E aí esses elétrons atraem o ánodo, tá? E aí chega numa energia cinética, que é uma energia de movimentação. Quando eles se chocam com o ánodo, transferem energia para elétrons que estão nos átomos dos anódos, tá? Os elétrons com energia são acelerados e emitem ondas eletromagnéticas que são chamadas de raio-x. Então funciona mais ou menos dessa forma. Você tem um tubo, dentro desse tubo você tem um dispositivo. Esse dispositivo ele é aquecido com corrente elétrica, tá? Que é fornecida por um gerador, um gerador elétrico. E aí a quantidade de elétrons que são movimentadas dentro desse tubo atrai os átomos dos anódos, tá? Dos ánodos, tá? E aí o que acontece? Cria uma movimentação ali
que acaba compatível com uma energia cinética. E essas ondas emitidas são os raios-x, tá? É um pouco complexo, mas bacana é você entender como funciona, você tem um processo aí. Aplicações e características do raio-x. Por meio de estudos sobre o raio-x, o Röntgen verificou que eles têm propriedade de atravessar materiais de baixa densidade, tá? Como os músculos do corpo humano, e são absorvidos por matéria com densidade mais elevadas, como os ossos. Por causa dessa descoberta, esses raios passaram a ser largamente utilizados para a realização de radiografia. Então, o que acontece? Essa luz não pega no nosso músculo, porque ele tem baixa densidade, tá? Tem baixa densidade o músculo. As coisas que são mais densas, né, menos oca, ele já pega. Ele tem densidade elevada, que é o nosso ossos. Então é por isso que a gente consegue, com essa luz, o raio-x nada mais é do que uma foto sua e você sai os seus ossos, né? É mais ou menos isso, tá bom? Hoje o raio-x possui vasto campo de aplicação, pois são utilizados, por exemplo, no tratamento de câncer, tá? Na pesquisa sobre a estrutura cristalina dos sólidos na indústria e em muitos outros campos da ciência. Os raios-x propagam-se com a velocidade da luz e, como contêm onda eletromagnética, eles são sempre sujeitos aos fenômenos de refração, reflexão, difração, polarização e interferência. Vale lembrar que esse raio possui benefícios e malefícios. A gente sabe disso através dos tipos de radiação que a gente tem, né? Então, assim, a exposição demorada do raio pode causar sérios danos à saúde, como lesão cancerígena, como câncer, morte de células e leucemia, que também é um tipo de câncer, tá? Então, assim, ele ajuda muito, mas a alta exposição ao raio-x causa câncer e outras doenças, tá? Fora o envelhecimento precoce, com morte de células e etc. E aí eu trouxe um exemplo de raio-x para vocês. Acho que todo mundo já fez um raio-x, né? Aí. Beleza, galera? Ou conhece alguém que já fez. Tá bom? Então a nossa aula foi essa. A base para o estudo é a página 144 do livro de vocês, Trilhas. Valeu? Um abraço, fica com Deus. Até a próxima. Eu fui. Valeu.